Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento meus colegas candidatos aqui na mesa e cumprimento os colegas da Comissão de Consulta. Pareceu-me importante na apresentação para esse primeiro debate entre os candidatos à reitoria, realizado aqui na FCA em Limeira, reafirmar o significado de nossa candidatura e alguns pontos básicos que a sustentam. As eleições para a reitoria da Unicamp ocorrem em um momento crítico do país, no qual vivemos retrocessos importantes na visão dos governantes quanto ao papel do Estado no financiamento de políticas públicas e de setores estratégicos para o desenvolvimento nacional e a preservação de direitos conquistados. A aprovação pelo Congresso Nacional do teto de gastos públicos terá impacto direto nas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e assistência, dados os cortes que afetaram o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, incidindo no CNPq, o Ministério da Educação, incidindo na CAPES, e o Ministério da Saúde, incidindo nos recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde. Também presenciamos uma crise aguda de legitimidade das instituições, em que as percepções da sociedade sobre a função das instituições públicas são predominantemente negativas, questionam o uso dos recursos públicos, apontam a ineficácia de suas atividades, retiram a credibilidade em suas funções. A universidade pública sofre uma grave ameaça. A Universidade de Campinas vive um dos seus mais difíceis momentos de toda a sua trajetória. Os tempos atuais são de defesa contundente da universidade pública e de sua autonomia. E esse é o campo no qual a nossa candidatura se apresenta: a defesa da universidade pública, gratuita, democrática e inclusiva. A crise econômica e a redução orçamentária, a pressão pela privatização do ensino público, a demanda pelo acesso ampliado ao ensino superior e a premência de medidas mais inclusivas, a ampliação de respostas qualificadas aos problemas apresentados pelo país, esses são alguns dos desafios que nos motivam a apresentar um programa que responde ao nosso compromisso com a sociedade e o compromisso com a excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na assistência. Temos também um claro compromisso com a democracia na universidade. A universidade deve ser o terreno da pluralidade de ideias, onde o contraditório tem espaço, no qual o argumento e o diálogo permeiam as distintas visões e posicionamentos. Mais ainda, a nossa proposta se estrutura em torno de ações que serão pautadas pelo amplo e intenso diálogo com professores, pesquisadores, funcionários e alunos ao longo do mandato. Afirmamos a democracia e a convivência democrática como princípios que pautam as relações cotidianas da comunidade universitária. A instituição precisa garantir que as diferenças tenham canais de manifestação, que as mobilizações políticas legítimas sejam respeitadas e, ao mesmo tempo, deve assegurar condições de trabalho em que a integridade do diálogo e a integridade das pessoas sejam garantidas. Tolerância e diálogo são os mecanismos básicos dessa convivência. Temos, evidentemente, também um compromisso claro com a ampliação da excelência nas atividades que produzimos, de forma que isso possibilite seu impacto econômico, social e intelectual. A nossa ideia de excelência inclui a ideia de inclusão. E é a articulação entre essas duas dimensões que garantirão esse impacto. Esse compromisso constitui um projeto científico vital para os desafios da universidade do século XXI. Nós somos favoráveis à política de cotas como forma de ingresso no curso de graduação da Unicamp, como uma das principais respostas da universidade ao desafio do desenvolvimento social e justo do país. Nossa proposta se diferencia, sobretudo, pelos valores que a embasam. E eu menciono aqui apenas alguns deles nessa apresentação. O primeiro, o valor genuíno da visão humanista que prioriza as pessoas que constituem nosso corpo universitário. Uma visão de excelência redimensionada pela articulação entre a ideia de inclusão e a formação e produção de conhecimento com impacto amplo. O conceito de responsabilização social, que lhe confere legitimidade como instituição pública.
Finalmente, cabe afirmar que nossa gestão será responsável, mas determinada na preservação da qualidade do que fazemos. Terá capacidade reduzida de ação nesse momento, dadas as restrições orçamentárias, mas terá como prioridade os compromissos financeiros da instituição com seus quadros de professores e funcionários, bem como os investimentos com o corpo de estudantes nas atividades de ensino e ações de permanência. Obrigada. Em 2006, a construção do campus da FCA em Limeira foi concedida com a promessa por parte do governo do Estado de um aporte extra perene de recurso de 0,05% do ICMS, cota parte do Estado para a Unicamp. Promessa essa que nunca foi cumprida. Tomando como base a estimativa do governo para a arrecadação para esse ano, os 0,05% do ICMS, cota parte do Estado, correspondem a 47.838.000, aproximadamente. Pode parecer pouco frente ao orçamento da Unicamp, de 2 bilhões, porém, equivale ao orçamento previsto para a FCA, 27.592.000, aproximadamente, e FT, 21.647.000, aproximadamente. Juntos, os dois orçamentos, então, que seriam 48.676.000. Certamente esse recurso, que não é repassado para a Unicamp, seria suficiente para complementar a implementação da FCA, melhorar as condições de trabalho, tanto na FT quanto no COTIL. O que o senhor, ou a senhora, como reitor ou reitora da Unicamp, pretende fazer sobre essa questão, ou seja, o não cumprimento da promessa do governo quando da aprovação da criação da FCA? Essa resposta, ou essa pergunta feita pela Unicamp, ela permite que eu afirme um ponto que a nossa candidatura tem apresentado regularmente. A reitoria da Unicamp, ela necessita ter um papel político contundente nesse momento. Nós vamos nos relacionar com os poderes públicos aqui do Estado, com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, no sentido de demonstrar o nosso papel, a nossa importância, os nossos resultados, as nossas perspectivas de contribuição ainda maiores para o desenvolvimento do ensino superior aqui do Estado de São Paulo e a produção de conhecimento com impacto amplo. Mas, sobretudo, nós temos que reforçar o papel do CRUESP e das demandas relativas ao aumento da porcentagem de arrecadação junto ao governo do Estado. Essa demanda do 0,05% não é só nossa, há demandas da USP, há demandas da Unesp, né? E essa é o sistema de ensino superior do Estado depende dessa atuação conjunta do CRUESP, no sentido de que ele se mantenha o principal sujeito político de defesa das condições de funcionamento do sistema público de ensino superior aqui em São Paulo, né? As cotas todas prometidas dependem dessa ação em boa medida. Quando a universidade decidiu ampliar suas atividades aqui, em Limeira, lá em 2005, 2006, com a construção da FCA, que ainda era um projeto, o investimento volumoso contou com esse apoio teórico aqui do governo, né? A inauguração da FCA ocorreu apenas em 2009, transformando o antigo CESET em FT, também em 2009, e, inclusive, o seu investimento na pós-graduação, e a consolidação do COTIL, né, que completa 50 anos agora neste ano aqui. Nossa candidatura tem clareza das necessidades das unidades aqui de Limeira, né, e uma das nossas primeiras ações será reunir as direções das unidades e a comunidade envolvida para planejarmos as ações nesse primeiro momento. Nós temos um compromisso real com a integração dos campi, não apenas com as condições aqui, mas com a integração do campus de Limeira e do campus de Campinas, sobretudo, não só a mobilidade, né, mas, sobretudo, para dar diálogo entre as áreas de ensino, de pesquisa e de extensão. Boa noite, companheiros, companheiras, senhores reitoráveis, senhora reitorável. Eu sou Berotti, dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, funcionário da Faculdade de Educação Física há 30 anos. Senhores reitoráveis, temos visto no país uma série de retrocessos que tangem aos direitos dos trabalhadores. No caso do direito de greve, permite que haja desconto sem que tenham encerrado-se as negociações ou ocorrido julgamento.
Também não temos avanço na Unicamp na perspectiva da democracia. A paridade continua não sendo aplicada, inclusive nas consultas. E, apesar do Estatuto da Unicamp estar ultrapassado em vários dos seus itens, não houve, da parte dos reitores, nenhuma iniciativa de democratizar o processo através de instituinte. Senhores, senhora, qual a opinião dos candidatos e da candidata sobre essas questões? Bom, primeiro eu falo sobre a proposta de estatuinte, ou sobre essa questão sobre a estatuinte. Aqui cabe lembrar o processo de revisão de estatuto da universidade, do qual eu fui coordenadora de um grupo de trabalho em que houve uma participação ampla da comunidade toda, mas esse grupo teve ali a composição de professores, funcionários e alunos da universidade. Representativo, democrático, amplamente, com trabalho regular, né? E ali a comunidade participou com centenas de observações, centenas de propostas, né? Esse texto, que depois foi consolidado, foi apresentado para o Conselho Universitário, encontra-se lá para discussão da comunidade acadêmica representada ali. Eu sou uma defensora do processo amplo consultivo e do processo representativo nas deliberações. E é um compromisso, claro, escrito em nosso programa, inclusive, se quiser se assegurar, de dar continuidade a esse processo. Ali é o lugar onde as intercorrências, onde as objeções, onde os obstáculos todos a textos que estão lá, ou as sugestões de textos novos, podem aparecer. Então, esse é um compromisso da nossa futura gestão, se eleitos, de dar continuidade a esse processo de revisão do Estatuto da Unicamp. Cabe lembrar, isso que foi mencionado aqui, que a distribuição dos poderes entre corpos ela é dada pela LDB, por uma lei federal. E ali se encontra exatamente nessa dimensão o que é a forma de trabalho e composição da universidade. Sobre o direito de greve, a nossa proposta afirma claramente o respeito aos direitos políticos na universidade e ao seu exercício legítimo no âmbito da comunidade universitária. Nós respeitamos esses direitos, nós vamos respeitá-los. O direito de greve é um dos direitos que vem sendo questionado pela situação nacional, pelas reformas que estão por aí, vários, não apenas esse, vários outros direitos também. Mas aqui uma clara declaração do nosso respeito ao direito de greve e aos direitos políticos executados ou aplicados na sua forma legítima na comunidade universitária. Qual é o posicionamento da chapa apresentado, se de oposição ou concordância, em relação ao governo estadual de Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem como prerrogativa o desmonte total da educação pública, levando em consideração que a escolha do reitor fica a critério dele? O governo estadual também criminaliza quem luta por uma educação pública de qualidade para todas as pessoas. É palavra de ordem da chapa de quem luta pela educação receber punição? Trazendo para Limeira a questão da permanência estudantil, será enfim efetivada aqui na FT, se nem ao menos temos uma assistente social com dedicação total à faculdade? Qual proposta a chapa possui para que tenhamos de fato uma universidade pública democrática em relação às cotas? Caso seja mencionado que as cotas diminuam o rendimento da universidade, existem inúmeros estudos que podem contestar isso e o DCE está disponibilizando caso a chapa precise. Obrigado. São aqui 3 perguntas distintas. A primeira é sobre o posicionamento a respeito do governo do Estado que tem tido atitudes que tendem a desmontar o ensino público. Nós já comentamos anteriormente sobre o papel que a reitoria tem que ter na aproximação com o governo, no sentido de demonstrar a capacidade dos nossos resultados na produção do conhecimento, na formação de quadros, na extensão, na assistência, tudo que fazemos com enorme qualidade e excelência na universidade. A relação com o governo tem que ser de diálogo e de demonstração dos nossos resultados. De novo, coloco aqui o papel do Coresp é muito importante nesse aspecto todo, mas o papel da reitoria isolada da universidade também, não só frente ao governo, mas frente à Assembleia Legislativa. Sobre a política de cotas, acho que aqui cabe dizer que fui lembrar, ou talvez dar a informação, de que fui coordenadora do grupo de trabalho que organizou as audiências públicas que ocorreram no ano passado, para a discussão sobre a política de cotas na graduação da Unicamp, que resultaram da mobilização dos estudantes em 2016.
Fizemos ali uma série de estudos. De fato, as cotas não diminuem o desempenho dos alunos. O INCT, que o professor José Jorge de Carvalho, da Universidade de Brasília, coordena, mostra claramente que as universidades que adotaram cotas não tiveram esse resultado, não houve queda do desempenho. Nós fizemos um diagnóstico do PAAS numa dessas audiências e nos nossos estudos, e ficou muito claro que ele ainda mostra uma certa insuficiência na inclusão, sobretudo porque ele não inclui o vetor da renda. Não custa aqui afirmar, mais uma vez, algo que nós temos afirmado nos nossos documentos, de que nós somos, sim, favoráveis à política de cotas e vamos encaminhar, está no Consul essa discussão, nós vamos apoiá-la com clareza, com certeza e contundência. Sobre a repressão, acho que, de novo, não custa eu lembrar aqui o que eu acabo de dizer sobre o direito de greve. Frente a mobilizações políticas legítimas na universidade, não haverá repressão. Esses serão direitos respeitados pela reitoria da universidade. Obrigada. A pergunta é feita, se eu entendi corretamente aqui, Rodrigo César da Silva, também do HC. Também consta o seu e-mail aqui. E a pergunta é a seguinte: por que, durante o período da revisão da carreira e processo de avaliação de desempenho, não foi realizada nenhuma avaliação nas regras vigentes? Acho que é isso que está escrito aqui. O orçamento não previa ou não prevê recursos? Enfim. Então, porque durante o período de revisão da carreira e processo de avaliação de desempenho não foi realizada nenhuma avaliação das regras vigentes. O orçamento não prevê recursos? Bom, eu acho que aqui cabe uma observação sobre o que nós entendemos por processo de avaliação de desempenho. A carreira foi aprovada faz um mês por um GT do próprio Consul, por um grupo do próprio Consul, que fez uma revisão daquilo que a CIDD havia proposto, e isso que havia sido proposto pela CIDD na carreira de funcionários não dialogava muito, ou da maneira como deveria, com as propostas dos funcionários quando foi feita a revisão de carreira, né? Esse grupo do Consul fez uma outra avaliação, uma outra revisão, é isso que foi aprovado há mais ou menos um mês atrás, e ali todo esse processo de revisão que houve ainda não chegou na própria avaliação de desempenho, né? Para nós, desempenho a avaliação do desempenho será uma das tarefas mais complexas dessa nova carreira, que traz alguns pontos muito positivos que a carreira anterior, lá do início do PAEP, trazia, e que em 2011, 2012 foi modificado. O processo de avaliação de desempenho precisa, de fato, primeiro, trazer propostas objetivas sobre reconhecimento para os funcionários. Não são apenas as muitas cotas que os funcionários podem receber positivamente financeiras, né? É claro que isso requer recursos, é claro que isso terá que ser, na implantação da nova carreira, terá que ser planejado para que haja uma rubrica, inclusive, para que essas referências estejam previstas em cada setor, mas, fundamentalmente, nós temos uma ideia de desempenho que vai além da questão financeira, que precisa do reconhecimento, de fato, das atividades que são realizadas por grupos específicos, compensações específicas, compensações objetivas que podem, efetivamente, ao lado das referências financeiras ou da progressão financeira, dar essa oportunidade para os funcionários nessa nova fase da sua carreira universitária. O importante aqui é que essa nova carreira permitirá, finalmente, se agora com uma boa implantação, permitirá que os funcionários tenham uma perspectiva real na sua trajetória institucional. Tá? Qual o compromisso da chapa com o oferecimento de almoço e jantar aos finais de semana na Unicamp, entre parênteses, Campinas, Limeira e Piracicaba, e tendo em vista a garantia efetiva da permanência estudantil? Ponto de interrogação. Depois, além da estruturação do serviço médico no campus de Limeira. Professora Raquel, por favor.
Bom, inicialmente sobre a ampliação dos serviços aqui em Limeira, né? Aqui ainda requer uma série de adições do serviço da universidade, ampliação do quadro de funcionários. Nós temos que ter uma ampliação do serviço do SAP, assim como também do SAI, mas os serviços médicos aqui, trazer o SECOM para cá, na mesma competência e qualidade que nós temos no campus de Campinas. Isso é uma necessidade, inclusive, não só para a permanência dos estudantes, mas é uma necessidade para o funcionamento do próprio campus aqui e das unidades de Limeira, né? É preciso fazer um diagnóstico das necessidades que os três campi da universidade teriam, né, para um oferecimento de jantar e almoço no final de semana. Isso não está nas contas da universidade previstas num rápido momento. Nós temos sido muito honestos com relação à capacidade orçamentária da universidade neste momento inicial, principalmente. Isso certamente terá custos, nós precisamos de uma implantação de serviços, né, de contratações, isso requer um diagnóstico do que é essa demanda e um diagnóstico das possibilidades da implantação. Essa é uma demanda que deve chegar à reitoria, é bom que ela chegue para que esse diagnóstico seja feito e para que a reitoria futura possa avaliar as possibilidades de implantação de um serviço que, pelo que eu entendo da própria pergunta do DCE, tem sido uma necessidade aqui dos alunos, talvez não só de Limeira, mas também de Campinas, né, e também de Piracicaba. Piracicaba. Obrigada. A questão são duas questões em uma. Quais as perspectivas de bolsa para as pós-graduações, em especial de unidades recentes como a FCA? Interrogação. Como estabelecer um programa de maneira efetiva? Primeiro aqui, sobre quais perspectivas de bolsas de programa, dos programas de pós-graduação para a FCA. Quais as perspectivas para a universidade toda? Elas estão mais difíceis por conta do corte de recursos que o governo federal impôs ao Ministério da Educação como uma das agências de financiamento. Muito felizmente, a CAPES teve a iniciativa, e o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação do país teve a iniciativa também, de juntar-se a forças ali para conversar com o ministro para que houvesse uma recomposição do orçamento da CAPES para este ano aqui. Então, as bolsas... houve um corte radical, né, há 2 anos atrás, de 75% do orçamento da CAPES para as universidades, né? A CAPES conseguiu recompor esse orçamento. As bolsas não estão em risco, na verdade, dos programas estabelecidos. Mas aqui nós temos um problema, né? Porque a FCA tem programas novos. Não é fácil, como está dito na pergunta, estabelecer um programa de maneira efetiva, né? Isso não é rápido, porque você depende ali dos critérios da CAPES, da produção acadêmica dos docentes, da definição desse trabalho docente, claro, de incentivos à participação em congressos. Tudo isso que se chama de custeio aqui é muito difícil dar conta num tempo específico para que um programa se estabeleça de maneira efetiva. A FCA acabou de ter um programa novo aprovado, que é de administração. Ela completa agora 5 programas aqui nesse campus, né? É bastante coisa, é um trabalho enorme, né? E a Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem incentivado, pelo menos nessa gestão, uma série de ações, né? Uma delas é de estabelecer que na sua cota de bolsas de demanda social que vem da CAPES, algumas delas sejam dirigidas para a própria FCA. Mas, sobretudo, tem que haver ali uma ação conjunta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, não apenas agora, mas daqui para frente, para que haja recursos para o estímulo dessa produção de docentes e de discentes para estabelecimento efetivo dos programas, como você está querendo ali na pergunta. Então, são ações da Pró-Reitoria de Pós. Nessa fala final aqui, nem sei se todos conhecem minha trajetória, mas não custa aqui lembrar muito rapidamente os meus 30 anos de professora de ciência política da universidade e também mais alguns como aluna, completando 40 anos de Unicamp, né? O que me dá uma adesão enorme à instituição, adesão ao seu funcionamento e uma preocupação também grande com aquilo que vem acontecendo com a Unicamp, né? O que vem acontecendo com a Unicamp? Uma grave crise, o esgarçamento de relações acadêmicas. E quando alguém me pergunta sobre a motivação para ser candidata num contexto como esse, eu tenho sempre dito, é o meu dever com a universidade que ainda pede algo mais de quem está aqui há tanto tempo, né?
Nós, na nossa proposta, nós não entendemos que para esta crise e para este contexto, né, turbulento em que vivemos, não basta apenas uma gestão eficiente. Isso não é suficiente para a universidade, né? Nós temos que ousar, né? Nós temos uma crise financeira, nós temos uma crise orçamentária, nós temos recursos reduzidos, mas nós não somos meros contadores ou meros contabilistas. Não adianta fazer uma gestão eficaz para dar apenas preocupação às contas. Nós temos que, de fato, ousar. O professor Darcy Ribeiro, quando fez o projeto da Universidade de Brasília, era exatamente nisso que ele se colocava, né? Tem que ter uma certa ousadia no planejamento durante a crise, para que, quando ela se amenize, você coloque e implante projetos amplos, projetos responsivos à sociedade, projetos que respondam não apenas ao contexto brasileiro, mas que respondam àquilo que a ciência, que a tecnologia, que o conhecimento tem colocado para nós. Então, esse é o nosso programa de gestão. Um início ousado, planejando com toda a cautela e cuidado, valorizando o funcionamento que temos hoje com as pessoas, mas um planejamento que ali, quando a crise estiver mais amenizada, nós tenhamos a possibilidade de ser realmente uma universidade responsiva à sociedade brasileira e à sociedade contemporânea que nos coloca as questões da fronteira do conhecimento para resolver. Eu agradeço a participação, cumprimento meus colegas, peço que todos se envolvam ali na eleição na próxima semana e agradeço. Muito boa noite.